Iremos ler juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta carta que Deus deu a graça do apóstolo escrever aos irmãos de Éfeso, veio com muitos ensinamentos, falando até da vida particular, sobre a honra que os filhos têm que dar aos pais, os pais como que têm que admoestar os filhos, e também a vivência entre o marido e a mulher, aqueles que são patrões, como devem tratar os seus servos, e os que são servos, como devem tratar os seus senhores. Então tudo isso vem aqui depois uma parte muito mais sublime e profunda, quando ele fala sobre a armadura de Deus, porque ele falava de um fortalecimento no Senhor e na força do poder de Deus. Não era uma armadura terrena e nem aquilo que se podia encontrar debaixo desse sol, mas teria que ser algo que vinha de Deus. E essa força do poder de Deus, ela está sobre aqueles que buscam de dia, de noite, de madrugada, e a hora que a sua mente tende a querer vacilar, ele já logo lembra que existe uma guerra que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui ele já dizia que depois de tudo, deles terem o poder, a força do poder de Deus, porque, irmãos, não gostamos de falar, mas é o Senhor que nos inspira. Muitas às vezes Deus derrama sobre ele as armaduras, dá para ele dons, mas por ele não ter a força do poder de Deus, fica tudo enferrujando dentro dele. É como talentos enterrados, coisas em que a pessoa recebe, mas não granjeia, não usa. Então, que o Senhor nesta noite possa revestir, desde o que prega até a criança que está em comunhão, com a força do seu poder, e aquilo que ele derramar sobre nós nesta noite, nós possamos continuar granjeando, lutando pela justiça e pela causa da verdade. E ele falava: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, ciladas e armadilhas são palavras sinônimas, e nós devemos entender que nós lutamos contra um espírito que ele é sagaz, ele é terrível no sentido de armadilha,
porque ele entende de medidas. Antes de ser expulso, ele foi aferidor das medidas de Deus, participou de muitas coisas da criação, e muitas coisas que ele vem fazendo na vida de muitos, ele faz de uma forma tão meticulosa, em que às vezes o crente que ignora alguma coisinha, pode ser que ali ele está perdendo a sua vida espiritual. E ele não vem com susto, irmãos, ele quer envolver o crente nessas ciladas, aos poucos, para que quando ele venha para dar o bote, já não tem mais como correr, se escapar, se soltar. Quantos que tentaram, depois de envolvidos por essas ciladas, buscaram uma escapatória e não conseguiram, porque achou que a sua mente, a sua capacidade, a sua forma de enxergar era correta, e muitas vezes ignoraram os olhos de Deus, a mente de Cristo, a boca de Deus que fala. E muitos hoje choram, e quantas vezes esses ouvidos ouviram alguém que hoje não tem mais o direito de estar no nosso meio, porque foram tão envolvidos que fizeram até um adultério espiritual, receberam espíritos contrários nas suas vidas, e o Espírito de Deus saiu para nunca mais voltar. Mas está aqui a palavra nessa noite, que o Senhor quer nos armar, porque as arapucas e ciladas do nosso adversário serão grandes, virão na vida material, na vida conjugal, familiar, sentimental, na saúde e até na nossa vida espiritual, principalmente. Mas Deus está aqui hoje olhando para cada um dos seus filhos, e Ele quer te dar poder, quer te dar força, quer te armar, quer te revestir, para você vencer uma batalha acirrada e alongada que está vindo aí. E ele dizia também aqui, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Ele fala de coisa alta, irmão. Fala de coisas que não estão em encruzilhadas apenas. São coisas que recebem forças e poderio do príncipe que está na potestade dos ares. E esses principados que têm essas potestades, como ele fala, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, ele fala de coisa graduada, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E esses espíritos graduados, irmão, ele não pega aqueles que já estão sob o seu domínio, que é um espírito de bebida, um espírito de xingar, um espírito de prostituir. Isso tudo, irmãos, o que ocorre? São espíritos rasteiros, que anda pelas encruzilhadas e pelas ruas. Mas um espírito graduado, ele luta contra quem é rei e sacerdote. Um principado, ele vem contra aqueles que já têm vestimenta e armaduras celestiais. Então o que tu vence todo dia, servo e serva de Deus? Não são espíritos pequenos, são principados, são potestades, são hostes que vêm contra a tua mente, vêm contra a tua saúde espiritual, em primeiro lugar, vem contra a tua casa e quer entrar até aqui dentro desse lugar para ele não se tornar celestial. Mas desde o primeiro amém até uma criancinha deu um amém com toda a virtude, os espíritos malignos perceberam: aqui não dá para nós, e não dá mesmo. Até alguma coisa que veio no teu encalço até aqui, aleluia, se tiver escondido em alguma fresta, o Senhor já enxergou e dá ordem agora: vai-te daqui para as profundezas dos abismos das trevas exteriores. Essa festa é do povo de Deus. Então aqui, irmãos, muitos estão brincando de ser crente, e tem gente que vai na igreja como se busca uma cartomante, vai na igreja como se busca uma adivinhação, uma resposta daquilo que é material. Mas feliz do povo de Deus que entra aqui e diz: Senhor, fala que o teu servo ouve, e tu sabes o que eu preciso mais do que eu mesmo. Porque muitas das vezes, irmão, a cascavel não mostra a cabeça, ela chacoalha a cauda. O barulhinho do guizo parece um chocalhinho de criança, e quem ouve aquilo parece que tudo está indo bem, mas daqui a pouco olha para o guizo, ela vem e pica.
Mas hoje o Senhor fala, tudo que estiver distraindo a tua mente espiritual, para que você se degrade e chegue ao alcance do teu inimigo e cai na arapuca dele, hoje a mão do Senhor pega sobre você e fala, sobe aqui, é mais para cima ainda. Que é comum, irmãos, aquilo que é visível, o inimigo pega a nós. Às vezes numa parte material, entramos aqui, vamos ver o que Deus fala hoje. Se não falar aqui no IAR, eu congrego em outra igreja. É verdade, você faz isso mesmo. Mas o Senhor hoje fala, a palavra hoje é essa. Você vai ganhar a guerra, a batalha, porque até o que você está procurando, se você não tomar cuidado, daqui 3 meses o inimigo te tira. Mas se você sair daqui fortalecido no espírito, na fé, com as armaduras que Deus quer te dar, Deus guarda a tua vida espiritual, material, conjugal, familiar, e tudo que tiver em volta de ti será abençoado por Deus. Então está aqui, irmãos, tão claro, e o Senhor nos prende aqui. Muitos estão pensando que o negócio é brincadeira. E esse mês, irmão, é um mês tenebroso, aonde a bruxaria corre por toda a América e já está indo em outros lugares do mundo. Porque o inimigo nunca vai vir soltando fogo pela boca e chifre rápido. Ele faz parecer uma brincadeira. Isso é chamado ocultismo. Mas o ocultismo e o satanismo trabalham junto. Às vezes atrás de uma figura está ali o ocultismo e o satanismo. Às vezes atrás de uma brincadeira, de uma comemoração que parece que é uma brincadeira lá na América do Norte, vai tomando as nações e os espíritos vão se encadeando, descendo aonde tem que descer. Mas aqui não. Sobre a tua casa Deus colocará uma proteção. E tu estás aqui hoje num quartel-general, tu vai sair daqui armado até os dentes. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. E aqui, nessa luta, muitos não sabem, invocaram as bruxarias. Pode ver, irmãos, uma nação, por mais pobre que fosse, prosperava. Entrou lá a bruxaria, acabou com a nação. Não vou falar nome aqui, mas quantos lugares. E o inimigo está lutando para fazer igual aqui no Brasil. E se o povo de Deus não acender bem forte a lâmpada, acender ela bem forte, desde a hora que você acordar, colocar o teu pé fora da cama, eu começo esse dia em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vou vencer tudo. Aleluia, eu sinto a unção de Deus descendo sobre nós aqui agora nessa palavra. Vai sentindo o poderio de Deus te tomar, a força do poder de Deus, e daqui a pouco tu sai daqui com a força, o poder e as armaduras de Deus. Então ele falava sobre as estratégias do mal e aquilo que nós tínhamos que também fazer. Então ele falava que nós tínhamos que nos fortalecer, porque a estratégia era terrível, tenebrosa. Estava lutando contra coisas que tinham castas. Castas são posições. Então ele falava assim, portanto tomai toda a armadura de Deus. Não é só uma coisa. E quando ele falava isso, irmãos, ele fazia uma alegoria, uma comparação com aquela época dos romanos. Então ele falava sobre os soldados romanos. Então ele dizia isso daqui: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E o próprio Senhor Jesus falou, irmãos, basta cada dia o seu mal. Todo dia tem um mal, todo dia tem uma malícia, uma maldade, uma malignidade. E o crente que não entende isso, e tinha irmãos que agora graças a Deus parou, que tinha a pachorra de falar que eu pregava muito contra o inimigo, isso daí ia fazer mal para a minha vida familiar, conjugal e até minha saúde. Eu falei, eu não tenho acordo com ele, eu anuncio Jesus Cristo e somos contra ele, somos soldados. Então estou aqui com valentia do céu para dizer, a nossa luta e a nossa guerra, como bom soldado de Jesus Cristo, nós temos que saber que todo dia é uma batalha nova, e tem hora que o inimigo dá uma recuada para achar que está tudo bom. É a hora que o crente tem que tomar cuidado, e ainda mais pedir o discernimento e o olho do entendimento aberto, em nome do Senhor Jesus. Irmãos,
Estou sentindo tanto poder nesta palavra, eu estou segurando aqui, mas o Senhor que me mostra, eu vou pregar para a igreja. Hoje tu sai daqui com o teu olho bem aberto, aleluia, com a mente bem ligada. Quem depois dessa palavra, irmão, não valorizar, o atalaia lava as mãos diante de Deus. E cuidemos que os espíritos de espiões e pessoas mal intencionadas, infiltradas, já estão no nosso meio. Veste terno e gravata, sauda com a paz de Deus, fala em nome do Senhor, mas é Satanás. Deus está me dando, eu vou pregar. O que contradiz aquilo que Cristo anunciou, glória ao Senhor, e o que Paulo pregou pelo Evangelho é anátema, é profano, é maldito. Está aqui a palavra hoje para guardar a tua casa de alguma maldição. Aleluia. Homem de Deus não faz média com ninguém, ele prega a verdade na frente de quem for. E está a unção de Deus descendo nesse púlpito para chamar o exército. Quem é soldado do Senhor e faz parte do alistamento da grande batalha, pode vir de frente o capitão. Agora ele põe a mão sobre a tua cabeça e fala: antes das armaduras, receba a força do meu poder sobre o teu espírito. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Irmão, a firmeza nossa não tem que estar em nada desta terra, nada. Mas o homem e a mulher de Deus têm discernimento de espírito, e ele enxerga o que está de trás das coisas. Porque desde o início Satanás nunca falou para Adão e Eva que eles morreriam, antes contradizeu a palavra de Deus dada àquele casal. Falava para eles que se eles comessem, eles seriam como Deus, sabendo discernir entre o bem e o mal, seus olhos serão abertos. Mas perderam a semelhança do Altíssimo, perderam a vida espiritual, se tornaram mortos nas obras más. E Deus está mandando essa palavra para te dizer: se hoje você ficar em comunhão até o último amém, hoje o Senhor te dá aqui o dom de discernimento de espírito, e você vai ver o que está de trás das pessoas, de trás das falas delas. Bendito é o nome santo do Senhor. Você vai enxergar a sombra falando na nuca dele, a inspiração da onde que vem. Como irmãos e até criança vem e fala, quando nós estamos aqui no púlpito, diz que vê alguém que mexe junto com a gente. Bendito é o nome santo do Senhor, é o anjo do Senhor. Uma vez já vi, uma criança falou que viu dois sentados aqui e um do meu lado fazendo assim com a cabeça. Aleluia. Mas hoje o Senhor vai dar o dom de discernir os espíritos, e você enxergar quem é que inspira aquela fala, quem é que faz aquela pessoa fazer tudo isso. Irmãos, eu estou sentindo tanto poder. Igreja, seja revestido do dom de discernir os espíritos. Glória ao Senhor, aleluia. Então está aqui bem claro: estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade, irmão, é Cristo. Ela nos liberta. Não adianta meia verdade. Meia verdade é falso Cristo. Não adianta uma mentirinha. Uma mentirinha é filha do diabo também, porque ele é o pai da mentira. E hoje o Senhor está falando: você veio atrás do quê? De fábula ou de verdade? Você veio aqui atrás do quê? De ouvir o que você quer ou saber o que Deus tem para te falar? Então hoje o Senhor rasga essas vestes de mentira, ou de uma meia verdade que é o falso Cristo, e te veste de santidade aqui, de rei, de sacerdote. Seja vestido de Cristo aqui hoje por essa palavra. Cinge-te da verdade, anda com ela, ata ela ao teu corpo, aperta ela, não deixa ela de qualquer forma. Faça um portador da verdade, e quem olhar em ti venha ver a tua forma de se vestir, a tua roupa, venha ver a camisa que você defende, não a camisa de um time, não a camisa de um partido,
Bendito é o nome santo do Senhor, mas vestiste de rei e sacerdote, e em ti tem as insígnias de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Jesus. Depois da verdade, ainda coloca a couraça da justiça, porque uma verdade com injustiça não é verdade. Vestindo-se de verdade, protege, põe uma couraça, luta para proteger a verdade. Não seja fingido, não por causa de um ou de outro deixe-se levar, mas tendo verdade, cinge-te também, coloca a couraça da justiça, ela vai te livrar da lança de Satanás. Irmãos, podemos pregar dessa forma, porque o Senhor ungiu este lugar aqui hoje, desde o que prega até a criança que está na comunhão, está cercada essa congregação com um arco de fogo, e o Senhor nos dá graça de falar dessa forma. Toda lança, toda arma, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Glória a Jesus. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Irmãos, quem está calçado na preparação do Evangelho da paz, ele não escorrega, porque o caminho é para cima. A Irmandade vê o alpinista, embora aqui falava de algo de quem ia entrar no meio de uma mata, para não furar os pés e tudo isso serve, mas o Senhor está trazendo essa ilustração, ele sabe por quê. O nosso caminho, nós pisamos todos os dias sobre serpentes e escorpiões. Então, se nós estamos calçados na preparação do Evangelho da paz, aquela que desde o princípio, na maldição que recebeu, na sentença de Deus, e fere o calcanhar, ela não fere o calcanhar de quem está calçado na preparação do Evangelho da paz. Ela vem para picar, a presa dela não consegue passar esse calçado. E hoje o Senhor te fala, além disso, teu caminho é para cima. Escrito está, para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se livre do inferno que está embaixo. E tu estás subindo, além da serpente não conseguir te pegar, tu não vai se escorregar. O alpinista, ele tem um sapato especial, porque ele vai na altura e ele não pode escorregar. E de tempo em tempo ele molha a mão ali num pó, ou melhor, mergulha a mão ali num pó, e na hora que ele segura, aquilo não escorrega. É assim ao crente que vive na comunhão buscando de Deus. Ele está com as armaduras, mas ele sabe que a sua mão pode escorregar. Glória ao Senhor, mas ele busca uma proteção. A partir de agora, está aqui a palavra de Deus. Põe as tuas mãos agora, limpa ou suja. O Senhor vai limpar as tuas mãos e você vai sair daqui sem se escorregar. A tua pegada vai ser firme na espada. Onde tu tiver que segurar, tu não escorrega. E aonde tu tiver que calcar, segurar, aleluia, impulsionar, o teu calçado sendo calçado na preparação do Evangelho da paz, tu também não vai deslizar e nem cair. Então ele fala aqui, tomando sobretudo o escudo da fé. Irmãos, quantos que pensam que a fé é num milagre terreno? Tem pessoa que isso daí faz, irmão. Ele pede, ele vai lá e fala assim, se Deus fizer isso, eu pago tal promessa. Se alguma coisa acontecer, eu faço isso. Existem poderes debaixo do sol que mascaram as coisas, e que aos olhos da pessoa pensa que está curado. Depois de alguns anos aquilo deságua de uma tal forma que nem a medicina e ninguém consegue dar jeito, só um milagre de Deus. Mas essa fé que fala aqui é a fé perfeita em Deus. Não é a fé de querer um carro e Deus dá, não é a fé de eu vou lutar e Deus há de me ajudar a conquistar uma casa. Isso daí até o diabo pode fazer pelas pessoas, para poder enganar. Quantos que fizeram juramento com o inimigo e ele deixou a pessoa rica? Ele não quis fazer isso com o próprio Senhor Jesus? Tudo isso eu te dou se você prostrado me adorar. Mas Deus está falando aqui de uma fé perfeita, uma fé que é um escudo. Glória ao Senhor, que quando o dardo inflamado do maligno bate, ele cai, ele não passa, ele não fura. Glória ao nome santo do Senhor. Porque quando a fé não é perfeita, os dardos vêm, irmão, e transpassam o escudo e fere quem está atrás.
E aonde fere, fala dardos inflamados, porque além de ser pontiagudo, passava ali num líquido, um azeite, ou alguma coisa, um ensopo que fizesse ficar flamejante, ou inflamável melhor, e colocava no fogo e lançava, onde aquilo batia, abria buraco, feria e inflamava de uma forma, porque queimava. Bendito é o Senhor, e assim o inimigo faz. O apóstolo não escreveu isso daqui em vão. Quantos que já foram alvejados pelos dardos inflamados do maligno, e na febre, na infecção, na inflamação, no estado febril, falou coisas que não deveria falar, blasfemou de coisa que não devia blasfemar, amaldiçoou um próprio filho, uma própria filha, porque foi ferido. O escudo dele não era verdadeiro, a fé não era verdadeira. Mas hoje o Senhor manda aqui agora uma comitiva de anjos armeiros, pajens de arma celestial, e mostra agora, e não tenha vergonha e nem medo. Vamos ver se essa fé é verdadeira. Se esse é o escudo da fé verdadeira, vai ficar, aleluia, o Senhor vai reforçar ainda mais. Mas se a tua fé não é perfeita em Deus, esses anjos falam, isso daqui é latão podre, não serve, vai lançar fora, e até a última oração você vai receber coisa verdadeira aqui hoje. Glória a Deus mesmo. Só dá glória a Deus quem está na comunhão e ligado no Espírito. Aleluia. Então ele fala aqui também: tomai também o capacete da salvação. Olha, outra parte sublime, irmão, porque muitos não entendem isso. A cabeça é a parte do corpo, irmão, que ela coordena tudo, né? Aí a cabeça é a figura de Cristo, o corpo é a figura da igreja. E quando uma igreja, uma cidade, um ministério, uma localidade perde a cabeça que é Cristo, nada mais funciona, porque o adversário vem e coloca uma outra cabeça, uma cabeça não segundo Deus, não segundo Cristo. Aí impera o que? Inveja, ciúmes, ódio, rancor, mentira, manipulação, articulações satânicas, engajadas. Perdeu a mente de Cristo, perdeu a cabeça. Mas hoje o Senhor está passando aqui, todos nós, aleluia, vamos receber um capacete, que além dele proteger a fronte, bendito é o Senhor, protege essa parte, só fica os olhos de fora e a nuca, para que quando vem a espada de trás, não corta a cabeça, em nome do Senhor Jesus. Não é uma armadura romana, mas é uma armadura do Senhor Jesus, o nosso capitão. Todos que agora estão na comunhão, recebam o capacete da salvação aí, encaixado na tua cabeça. Ficou bom para você? Cabe em você? Ou é pesado para você? Glória a Jesus. Então ele fala aqui, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E quem tem essa palavra, irmão, guarda ela, anda por ela, vai com ela, entra com ela. Ela é uma espada de 2 gumes, e mais penetrante do que qualquer outra espada. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor acabou de me dar uma visão aqui agora. Vejo uma espada pontuda, mas que ela vai abrindo, mas muito afiada. E o Senhor me dando esta visão, eu vejo ela caindo aqui na nossa frente agora em pé. E ela não vem com bainha, ela já vem desembainhada. Isso significa sinal de luta, de guerra, mas de providência. Que ela não vem a tempo de ser usada ainda, mas é para usar já agora. Pega na espada, vai com a espada de Deus, sai cortando a direita e a esquerda, e vai transpassando tudo que cruzar o teu caminho. E o Senhor vai te dar algumas vitórias ainda nesse mês, ainda nesse ano, e em todo o decorrer da tua existência na face dessa terra. E outra coisa que ele falava assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vamos entender isso aqui, irmãos. Muitas das vezes nós não conseguimos ajoelhar, então nosso corpo não está humilhado. Mas quando o meu espírito, sobre ele está refundido o Espírito de Deus, e sobre a minha alma existe
ali a minha atenção, os meus sentidos estão voltados para a parte espiritual, eu estou orando no Espírito, porque às vezes eu ajoelho, mas eu faço uma oração de caçador, um joelho levantado e o outro dobrado, e já quero sair logo. É aquela oração que qualquer um pode fazer, mas uma oração no Espírito, ainda que eu esteja no volante de um carro, ou assentado dentro de uma condução, e eu começo a levar os meus sentidos, e faço a minha alma ligada ao meu espírito, glória ao nome santo do Senhor, e começa o Espírito de Deus gemer em mim, essa oração e súplica, ela está no Espírito. Glória a Jesus. Não é mais eu orando, não é mais eu clamando, é o Espírito de Deus em mim clamando, Abba Pai, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Ah, que gostoso está pregar essa palavra. Quem é espiritual, quando eu olhei no relógio, o Senhor não deixa ele cortar, e não vou cortar mesmo. Receba a ligação no Espírito de Deus. A tua alma, aleluia, vai jubilar na presença de Deus de uma tal forma que eu vou te tomar em linguagem no volante do carro, eu vou te visitar dentro do metrô, dentro do ônibus, na calçada, eu vou fazer você passando de um facho de luz te acompanhar. Tem demônio que espirra do teu caminho, e agora nessa ligação, ao entrar na tua casa, a feitiçaria, a maldição que foi feita contra ti, a tua família, contra a tua casa, você chega lá, o mal vai espirrar. Aleluia. Sinta a unção de Deus na tua cabeça. Alguém pediu permissão. Vamos ver se essa força é tudo isso mesmo. Vamos ver se essa fé é tão forte. Vamos ver se Deus está com ele mesmo. E o Senhor falou, vai. Ele deixou tocar, mas chegou até agora. Agora com a espada de Deus, ó exterminador do mal, o Senhor te chama você de exterminador de treva. Você tem a luz de Cristo. Consegue agora nessa comunhão dizer, eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. Eu te venço em nome do Senhor dos Exércitos. Tua casa não será derrotada. Os planos de Deus na tua vida não serão embargados. Tudo que Deus tem que fazer na tua vida, demônio, carne, ninguém vai conseguir impedir. Só tem uma pessoa que consegue impedir: você saindo debaixo da palavra. Mas como você ama a Deus, e o Senhor, sabendo da tua resposta qual que seria, que você viria aos pés dele, dizendo, me socorre, porque de mim eu não tenho força. Ele já te deu força, já te deu poder, está recebendo armadura, e o Senhor manda te falar, vai terminar outubro, você vai olhar para a tua espada, vai estar cheia de gordura dos teus adversários, e o Senhor te guardará de você não ter sangue de alma nenhuma na tua espada. Porque tem gente que em vez de lutar contra os demônios, ele carrega sangue de alma na espada. Aí é terrível. Mas o Senhor vai te fazer um vencedor, uma vencedora. Quando você terminar as batalhas, você vai falar, graças te dou, Senhor, que está aqui a gordura do meu adversário. E de tempo em tempo, tem os pajes de arma que amolam as espadas, cuida dos escudos. E eles sabem quem entrou na batalha na linha de frente, ou quem ficou só fingindo que estava guerreando. Pega uma espada de um soldado que lutou, um escudo, pega até a sua farda, é diferente. Escudo amassado, a espada até gasta de tanto que lutou. Pega alguém que finge que está lutando, que está no meio do povo fazendo que é crente, mas não está nem aí com nada. Escudo tudo limpinho, espada toda amoladinha, mas o Senhor manda falar, eu estou mandando meus pajes de arma aqui hoje, da coisa verdadeira e afiar aquilo que já era verdadeiro que está dentro de você. Mas quem estiver brincando que está na guerra, o Senhor te fala, não termina 2022, eu vou te pôr na frente do teu inimigo. Quem for meu não vai ter medo, porque vai vencer. Mas quem está brincando de ser crente, vai tremer. Vai tremer. Bendito é o Senhor. É a palavra, irmãos. Só dá glória agora e não fica com medo quem tem compromisso com o Senhor Jesus. Então não brinca de ser crente, que a hora difícil chega para todos. E o Senhor hoje, Ele passa aqui e manda dizer bem claro, orando em todo o tempo,
vigia, ora, vai lá na comunhão, olha aqui, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Além de orar, vigiar, perseverar. São 3 coisas: oração, vigilância e perseverança. E hoje o Senhor põe esse tripé na tua vida espiritual. Você vai vencer essa batalha com tudo que Deus está derramando sobre a tua cabeça nessa noite. É oração, não dá para ajoelhar, liga a mente no céu. Vigia sobre tudo aquilo que vier na tua vida. Não vai de alegre, não vai abraçando qualquer coisa. Não acredita nas fábulas. Dá muito valor, confia em quem nunca viu na vida. E Deus, que tanto te ama, enviou o Filho dele para resgate da tua alma. Quando Ele quer falar contigo, existe já uma barreira dentro do teu coração. Irmãos, eu vou pregar. Existe dentro de 30% que está dentro dessa igreja uma barreira que, quando Deus entra nessa linhagem, já fica aí. Já vem Ele querer falar de política. Você que está cego, você que não está entendendo o que o inimigo está fazendo na tua vida. Olha a cilada. Daqui a pouco, se ele fechar a última parede, você é um preso dele, um dominado dele. E hoje o Senhor manda te falar: confia em mim, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Glória a Jesus. Está vendo, irmãos? É a palavra. Bendito seja o Senhor. Mas o Senhor manda a gente tocar trombeta. Quem come, glória a Deus. Quem não come, nós não temos nada com isso. Nós somos garçom da festa. Aleluia. Nutricionista é o Espírito Santo de Deus. Quem manda aqui é o Senhor. Aleluia. Nós só servimos. Come, glória a Deus. Não come, eu como. Você também come, não come, irmã? Aleluia. Para quem não come, aleluia, sobra até um pouquinho para nós levar para quem está lá em casa esperando e não pôde estar aqui. Aleluia. Tem às vezes aqueles que vêm aqui, torce o nariz para a palavra. Você não come, não tem problema. Tem alguém esperando essa palavra até em outro estado chegar uma gravação para ele poder ouvir. E Deus está mandando aqui, glória a Deus. Eu prego para meia dúzia, para 100, para 50, seja para quem for, mas eu estou pregando o que o Espírito de Deus está me dando. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra vai encerrar, mas olha o que ele fala aqui: e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. O apóstolo sofreu o que todo pregador sofre. O inimigo quer tirar confiança da boca dos pregadores. Pega um pregador que prega com confiança, a fé ele tem, a espada ele tem. Pega um pregador que já não prega com confiança, alguma arma ele perdeu, ou por uma batalha, ou por alguma situação, ficou sem. Então ele prega assim: poderá ser que o Senhor chega na sua vida. Uai, é isso. Não desanima. Vai uma hora, menos hora, o Senhor virá. O que é isso? Não. Perdeu a confiança? Eu prego na revelação de Deus e com confiança. Tu vai vencer todas as batalhas em nome do Senhor Jesus. Você só não vence se você não for fiel a Deus, mas na tua fidelidade tu vencerás tudo em nome do Senhor Jesus. E as vitórias chegarão. É com luta, é com guerra, mas o sabor da vitória não vai sair do teu paladar. Você vai dar muito glória a Deus ainda. Quantos que choram, aleluia, mas não solta a espada, não solta o escudo, ele vai até o fim. Quando chega a vitória, ele grita: glória a Deus, o Senhor cumpriu a sua palavra, ele me deu força de esperar nela e de lutar. Tu está nessa comunhão? Então já vai preparando aí, porque por esses dias muitas casas vão cantar. Então ele fala aqui: para fazer notório o mistério do Evangelho. Não só o Evangelho. Na oração Deus deu: Senhor, fala conosco coisas novas. O Evangelho significa novidade, boas novas de salvação. Mas além das boas novas de salvação, existe o mistério dessas boas novas, que muitas vezes não dá para pregar numa congregação.
Porque esses que estão sem comunhão entendem errado e depois saem falando coisa que Deus não deu na nossa boca, é coisa da imaginação deles. Mas o Senhor promete para essa igreja, na tua comunhão, na tua oração, na tua vigilância, na tua perseverança, o Senhor vai te ensinar alguns mistérios do Evangelho. Glória a Deus. E é uma delícia, irmãos, quando o mistério do Evangelho chega para nós. Apenas um mistério, a gente fica por anos se deliciando naquilo. E o Senhor manda te falar: vou derramar mistérios do Evangelho sobre os meus pregadores e sobre a minha igreja e a minha mocidade e as minhas crianças. E Ele fala: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Irmãos, a palavra vai encerrar, mas guarda isso aqui, ó. O Evangelho do Senhor, na boca de Paulo, nunca teve preso, e nem a palavra de Deus nunca teve preso. Então é que ele fala assim para Timóteo, que ele estava passando por tudo aquilo, mas que ele se fortalecesse na força do poder de Deus e na graça do Filho de Deus, porque ele estava preso, mas a palavra de Deus na boca dele não estava presa. O que adianta um homem livre, solto na terra, mas com a palavra presa dentro dele? Não adianta nada. O que adianta uma ocupação material, uma boa posição, a pessoa está até no ministério, alguma posição até na obra, mas a palavra não é livre na boca dele? Não adianta de nada. Mas aqui ele falava que ele queria falar livremente. E o falar livremente, irmãos, quando ele não pode falar com a boca, ele escrevia inspirado pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus, ela vai encerrar de ser pregada daqui 2 minutos, Deus sabe quando. Mas o Senhor promete para essa igreja: você na comunhão comigo, a palavra nunca vai estar presa na tua boca, na tua vida, dentro do teu ser. Santo é isso. Ai, irmãos, isso é tão glorioso pregar. Glória a Deus, e com propriedade. Deus dá graça de falar para a irmandade. Muitos sabem a prova que eu passei, 1 ano e 3 meses, mas a palavra cantava todo dia dentro de mim. Tinha vezes que eu sonhava em igreja que eu estou indo agora, lotada, eu pregando, eu falo: meu Deus, quando eu estou lá no púlpito eu lembro: olha, esse daqui já aconteceu, quando eu estava no meio da prova eu estava vendo foi essa igreja, olha o momento da palavra agora. Vocês creem nisso aqui? Teu espírito vai andar na frente. Aquilo que quiser te prender, te amarrar, não vai conseguir nem te segurar. A palavra de Deus em ti, não importa o estado da tua vida que você está, o Senhor te promete, ela nunca vai ficar presa dentro do teu coração, não vai deixar de sair pela tua boca, e o manifestar dela, a palavra vai encerrar, mas guarde isso aqui, não é só o falar dela, o manifestar, o cumprimento dela vai ser notório para muita gente. Quem te ama e quem te odeia vai ter que ver que é Deus na tua vida. E tu sai dessa terra para encontrar com o Senhor nos ares, cantando. Aleluia. Tu não lamentarás, tu cantarás. Muitos serão os que vão se lamentar e vão dizer: Senhor, eu me batizei, eu falei língua, aparta-te de mim, praticador de injustiça, de iniquidade, eu nunca andei contigo. Mas você que está aqui, o Senhor manda te prometer por essa palavra. Aleluia. Quando chegar o fim de tudo, você sai daqui cantando, vitória, 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 lá na glória eternamente. Deus seja louvado. Por um dos servos o Senhor dará a graça de agradecer o culto, e vamos ficar na comunhão, irmãos, não vamos perder a comunhão por nada. O Senhor ainda não acabou de distribuir as armaduras que Ele quer nos dar. Quem quer ser armado fica, quem não quer pode ir embora, mas 3, 5 minutos não vai fazer você perder, você vai só ganhar. Nessa oração agradeçamos a Deus.